Apartamentos pequenos, estúdios, kitnets, toda essa categoria está no topo de preferência, né, do mercado imobiliário. Isso se dá devido à mudança comportamental das pessoas de 10 anos para cá. São pessoas que optaram em morar sozinhas, casais sem filhos, empresários que viajam constantemente. E com a anteninha ligada, o briefing das construtoras, incorporadoras, eles pesquisaram, né, pegaram isso no mercado e começaram a investir forte nos famosos estúdios. Então, e eles criaram esses espaços assim mais compactos, econômicos e práticos, que é o que o mercado hoje está tendo preferência. E isso é uma tendência que veio e vai ficar durante um longo período. E o que isso aí tudo tem a ver com nós, decoradores, designers, né? Tem tudo a ver. Porque quanto menor o espaço, maior a dificuldade de estar mobiliando, né? Meus clientes chegam num espaço que nem esse, inclusive o proprietário desse apartamento, ele entrou no outro que eu fiz, né, no andar de baixo, em alguns andares abaixo, né? Ele entrou e falou, gente, eu não consigo ver o apartamento desse jeito, do jeito que ficou o resultado do outro, né? E aí é onde entra a magia, né? O mistério dos decoradores, né? Eu, pelo menos, eu sou apaixonada por essa área. Eu vivo, eu penso o tempo todo, porque eu realmente amo essa área e adoro ensinar o que eu faço. E eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Então, a primeira coisa mais importante de um designer num espaço desse é o quê? É o planejamento. E o planejamento começa com um instrumento chamado trena. Um papel e uma lapiseira que você tiver para anotar o passo a passo do que nós precisamos fazer. Tirar as medidas certas, tomada, gesso, você tem que locar tudo. Que tipo de tomada? 110, 220 ou a 127, hoje em dia 220, para comprar cada eletro, porque aqui como o espaço é muito compacto, a gente tem que ter isso muito certo em mãos. Então, o que acontece? A dificuldade da gente estar decorando um espaço menor é muito maior do que um espaço maior. Por quê? Porque o espaço menor, ele exige as necessidades básicas, que é aonde a gente dorme, aonde a gente cozinha, aonde a gente trabalha e aonde a gente relaxa. E a gente tem que compactar isso tudo num espaço, no caso aqui tem quase 50 metros quadrados, tá? De forma que a pessoa que esteja aqui não se sinta sufocada, tá? Então é onde, depois que a gente tira essas medidas, com a trena, no caso existe esse tipo de trena e a trena de laser, né, que você vem lá e tira o pé direito, também é importantíssimo o pé direito, porque aqui no caso não tem gesso e não vai ter, tá? O estudo luminotécnico que eu fiz é tudo para laje mesmo, tá? Tem também que computar onde está a antena da televisão e a antena de telefone, porque é onde vai estar ligando a internet, que são os interfones. Vem a empresa e puxa esses cabos, que hoje em dia tudo, a gente não vive sem internet, né? Então tem todo esse planejamento, esse estudo que se dá através do nosso famoso e amoroso e amado layout. Quem gosta aí do layout, põe o dedo aqui, eu amo esse layout. O dele, o que é um layout? É uma plantinha baixa, que você loca tudo que é necessário depois do briefing que você faz com o seu cliente. Ele aprovando isso, você já levanta o 3D, tá? Que é o 3D, para quem não é da área, é a perspectiva do ambiente. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer num espaço desse é o estudo. O que a gente vai acomodar? As necessidades básicas de quem aqui vai viver ou vai alugar. Vai alugar para quê? Para estudante? Para férias? Para empresários? Ou tudo junto misturado? Porque aí, partindo disso, a gente já vai entrar na parte de estilos. Gente,
estilo, fala tudo, diz tudo o imóvel. É ele que determina o resultado de sucesso ou desastre. Por quê? Se for para um morador, você tem que saber, por exemplo, se é no caso de um morador solteiro do sexo masculino, você tem que pegar minuciosamente quais são os hábitos, quais são os costumes dessa pessoa, o que ele quer. Por exemplo, eu peguei um estúdio, aqui também na zona sul da minha cidade, em que ele é um cliente do sexo masculino e que ele não queria de jeito nenhum deixar a cozinha integrada com o quarto. Ele virou para mim e falou assim: Flávia, eu vou fritar um bife, mesmo que eu tenha aqui um exaustor, um depurador, vai o cheiro. E vai. E aí ele falou assim, isso daí é uma exigência minha, gente. Um espaço de 37 metros quadrados. Eu fiz uma divisória de madeira, né? Que a madeira para mim é o jeans da moda. Combina com tudo. E ficou lindo. E ficou funcional. E ele viveu feliz para sempre. E eu também. E estou aqui para contar para vocês. Então, assim, eu estou dando esses exemplos porque essa divisória poderia ter sido feita de drywall, o famoso gesso, entendeu? Você poderia ter sido feito de uma serralheria, com espelhos. Você poderia fazer de N maneiras, mas você tinha que estar chegando no denominador final, que era: eu não quero a cozinha integrada no quarto, ponto final. E aí, mais uma coisa legal, nesses ambientes pequenos, o legal a gente, e também não tem muita outra opção, é integrar, e vai ficar integrado. Aí eu integrei a cozinha com um balcão junto da sala de televisão. Então, por exemplo, ele vai estar lá cozinhando, ele vai estar assistindo a TV. Isso é uma delícia, ele vai estar recebendo visita, ali também está a sacada. Então, assim, são todos elementos que quando a gente pega um projeto desse, a gente tem que viver junto com o morador. Tá? E se não for um morador, a gente tem que se vestir, interpretar a pessoa que vai estar lá. E, eu vou estar entrando muito com vocês na categoria de alugados, porque a maioria dos meus clientes, eles compram um imóvel desse, eles investem na decoração e alugam. Mas assim, eles alugam constantemente. Por quê? Por que essa área está sendo muito voltada para os investidores? Primeiro porque eles compram, como o espaço é menor, o custo é melhor, ainda mais se eles compram em plantas, né? Se tiver algum investidor aí, né, vai saber do que eu estou falando. E aí eles investem na parte da mobília, do interior, que é onde nós entramos. E o resultado deles, assim, é um absurdo. O retorno deles é muito rápido. E aí depois que já tem esse retorno, já começa a ter só gerar lucro, porque não tem erro, entendeu? Paga-se o condomínio, paga-se as despesas, né? E ainda tem o lucro. Então, assim, é um super investimento e que está vindo com tudo, com tudo. E eu faço esses estudos muito voltados para essa parte de aluguel. Aqui na minha cidade tem uma área muito voltada para aluguel para estudantes. Aí, o estudo para estudantes também é uma outra forma, que aí você já tem que priorizar o mundo estudantil, né? Aqui tem uma região perto da USP, que os apartamentos, 99% é focado para estudante, entendeu? E um desses meus clientes que eu entreguei um apartamento para ele, ele falou assim: Flávia, agora você vai fazer um apartamento tipo um disco voador. Cara, muito joia! Mas ainda não entregou esse apartamento, ainda está para entregar, provavelmente agora no segundo semestre. E ele pediu uma coisa assim muito, muito louca, dentro do bom senso, né? E eu adoro isso, para mim é um desafio tanto. E não é nem questão do desafio, é a criação, né? E quem está nessa área adora criar e desenvolver. Não é nem pela vaidade, mas sim pela funcionalidade. O design, ele está sendo visto, ele está sendo descoberto não mais como uma coisa superficial. O design é essencial na vida do ser humano, como bem-estar, né? Ele nos causa bem-estar.
Ele é responsável pelo nosso conforto, ele é responsável pela nossa harmonia, pela nossa tranquilidade, pela nossa organização. Então, tudo isso é importante a gente tudo isso é importante no processo da criação e do desenvolvimento do layout. Passando no processo de criação e desenvolvimento do layout, a gente parte para essa parte, então, do estilo. Alugado, morador, tá? E não importa o tamanho, se ele é menor, micro, compacto, é possível desenvolver, sim, um estilo. E depois dessa parte do estilo, o que entra? O que é responsável pelo estilo? As cores. Num espaço pequeno, a gente jamais na vida deve se usar cores fechadas. Por quê? As cores fechadas, elas tendem a diminuir o ambiente, enquanto as cores claras, elas ampliam. Não precisa ser necessariamente 100% branco como está aqui. O teto, sim. Mas, por exemplo, a gente trabalha com esse famoso leque de cores, tá? E aqui tem os tons neutros. Esses tons neutros dão total diferença no espaço. Eles, em harmonia com as outras texturas, as madeiras, eles fazem uma composição e um aconchego, assim, ímpar. Mas também, como nas cores, existem tons e tons. Só aqui, por exemplo, esse daqui é o frejó de uma marca, tá? Essa mesma marca tem o outro frejó. Não sei se tá dando para vocês verem, mas, por exemplo, um tem mais brilho e o outro menos brilho. Vocês conseguem ver? Um tem mais brilho, o outro tem menos brilho. E é o frejó. Essa daqui é um outro frejó de outra marca. Olha aqui. Essa aqui é a etiquetinha que eu coloquei para eu não me perder. Vou virar para ficar mais bonitinho. Ó. Então, é um frejó de um nome, da mesma marca, mas um outro frejó. Um frejó de outra marca. Gente, pasmem. Mais um frejó. E olhem só a diferença entre eles. Flávia, mas o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Um profissional de design de interiores, ele tem total capacidade de estar discernindo cada um deles com um tom, por exemplo, desse, tá certo? Esse daqui é um tom mais voltado para um cinza meio bege, não é aquele cinza frio. E o cinza, para ele compor um amadeirado, tem que ser o amadeirado. Se você for entrar com um amadeirado avermelhado no cinza, é desastre na certa, sabe? E não é nem questão de gosto, é questão de bom senso. Acontece muito no mercado das pessoas, às vezes, acharem que o design é um custo. Na realidade, o design é um investimento que você vai fazer no seu próprio imóvel e no seu próprio bolso, porque você vai estar minimizando o tempo, você vai estar minimizando erros, tá? E os possíveis custos, porque você está investindo num profissional que vai estar investindo no seu imóvel, resultando o melhor retorno possível, tá? Você, pelo menos, você não vai precisar ficar correndo atrás das coisas porque você contratou um profissional para fazer isso por você, tá? Tudo contrato, tudo certinho e escrito sempre. Voltando aqui aos tons das madeiras, eu gosto de falar e mostrar. Ó, o que o nosso mercado tem para oferecer? E é engraçado, né? Minha mãe que fala, se a gente tivesse só um vestidinho no nosso guarda-roupa, a gente nunca ficaria em dúvida de qual roupa usar para sair. A gente só ia ter aquele é a nossa roupinha de sair. Mas como a gente tem muito, a gente fica numa confusão só, né? Vai falar aí que não.
Então, no mercado está cheio de opções. E entre elas aqui, os MDFs gritando com tudo. Aí, ó, nós temos o MDF, que são esses daqui, são as frentes das madeiras, dos guarda-roupas, dos armários, né, dos racks, dos painéis, o que vocês quiserem. Então, esses daqui são os que imitam tecidos, tá? Tem esse aqui, é o linho, aí tem o que parece uma palhinha. Gente, esse daqui eles chamam de design, mas eles imitam pedras. E eles, dependendo do móvel que você desenhar, do móvel que você compor, pegar uma lâmina só, não tem emenda, fica lindo. O resultado é certo, não tem erro. E aí entra o quê? A nossa habilidade técnica, tá? Para desenhar e desenvolver um móvel em parceria com uma loja de planejados, um marceneiro muito competente para desenvolver e criar um móvel com esse tipo de textura. Aqui embaixo, gente, já são os que imitam couro. Então, por exemplo, numa decoração mais rústica, aquele rústico não tão pesado, aquelas pitadas de rusticidade, colocar um painel de TV. Eu já usei um painel de TV com um couro que não é dessa marca, é um couro mais fechado, tipo, é um couro mais café, com atrás uma lâmina lisa. Gente, ficou lindo. Eu tenho foto no meu Instagram, eu vou repostá-la. Ficou muito, muito legal. E ficou assim, isso daí já faz uns 3, 4 anos e ainda tá super, super em pé. Aí eu fechei. Aí aqui são as cores que a gente tem aí muito no mercado. Essa daqui que eu peguei, se eu não me engano, é essa. Essa é essa aqui. Eu acho essa cor muito chique, muito linda. Mas eu adoro inovar cores e fazer composições. E olha só a quantidade pequena de tons de amadeirados que nós temos no mercado. Tadã! Agora você imagina um cinza com um tom avermelhado desse. Ai, ai, ai! Gente, tem marceneiro que faz as coisas com a maior boa vontade do mundo. Mas eles são bons na marcenaria. É legal a gente ter um acompanhamento profissional, sabe? Nada como uma pessoa que estudou anos da vida dela, sabe? Para aquilo. Então, é necessário profissionais se especializarem, estudantes se aperfeiçoarem, entendeu? Ou melhor, estudantes se especializarem e profissionais se aperfeiçoarem, porque cada um faz bem naquilo que estuda, não é mesmo? Então, essa categoria de cor, texturas, a gente pode entrar nos revestimentos, tipo papel de parede. Papel de parede eu sou apaixonada, mas assim, eu sou apaixonada. E tem um estudo que fala que o papel de parede, mesmo às vezes você não vendo, que é uma coisa assim muito delicada, o nosso sistema visual, ele entra no ambiente, que nós somos muito visão. A gente entra no ambiente e já se sente acolhido. Então, papel de parede, uso de papel de parede, espelhos em ambientes pequenos aqui são fundamentais. E cresce. É uma delícia. E a gente precisa usar e abusar desse elemento, tá certo? E com essa composição você cria os estilos, que eu sempre bato muito na tecla, até finalizei agora um e-book falando sobre estilos. Você sabe qual que é o seu? Em espaços pequenos você pode usar qualquer um, inclusive o rústico, não colocando aqueles móveis pesados, mas, por exemplo, eu peguei um micro apartamento de 27 metros quadrados e que eu dividi a cozinha da sala com cordas. É uma divisória. E deu um aconchego tremendo.
aluguei. Esse apartamento foi criado e desenvolvido para Airbnb. Sucesso absoluto. Tenho também no meu feed do Instagram. Eu tenho lá. Quem puder tá dando uma passeadinha por lá e gostar, comentem. Fale o que vocês acharam, tá bom? E não tão menos do que as cores, a iluminação. Geralmente não é esse caso, vocês estão vendo que esse caso aqui, a iluminação grita. Aqui eu vou precisar me preocupar mais com cortinas, né? Aí a gente tem no mercado várias opções de cortinas. Você está vendo que eu vou falando e vão abrindo os leques, mas eu vou tentar focar assim, muito certeira nisso. As cortinas, elas protegem, né? E como é tudo muito aberto, eu preciso estar entrando aqui com uma que fecha completamente, para na hora da gente dormir, né? Para ativar o hormônio do sono. Se eu não me engano, não me falha a memória, melanina? Se não for, vocês podem me corrigir. Tudo bem, não é minha área. Não, tô brincando. Tem a melanina não, tem a cortina que a gente pode estar usando para fechar. E uma outra para durante o dia, assim, você só querer uma penumbra para assistir uma televisão gostosa, né? Ter só aquela penumbra que eu adoro, eu particularmente eu amo, que vem por cima. E aí também o mercado tem diversos tipos de tecidos e pregas, que é a prega macha, a wave, tem a rolô, tem os painéis. Então assim, a gente tem uma gama muito grande. Eu estou querendo falar uma palavra, mas não está saindo, então eu estou substituindo. A gente tem um leque de opções também enormes no mercado e que, se você não tiver no começo o nosso estudo, o nosso layout, você se perde. O layout é um fator determinante para o que nós vamos caminhar. Lógico que no decorrer do projeto algumas coisas podem ser mudadas, tá? De acordo com o prestador de serviço que você contratar, né? De acordo com os materiais que de repente você pode trocar, sabe? O cliente de repente não gosta daquilo, quer outra, mas assim, é muito pouca coisa, a essência tá ali, tá bom? Então a gente volta sempre pro principal, que é o layout. Então, nesses apartamentos, nesse caso eu acabei de falar que tem excesso de iluminação, mas geralmente apartamentos pequenos, compactos, eles tendem a ser mais escuros. E aí a gente precisa se preocupar com um projeto luminotécnico, e que a gente também tem total capacidade para estar fazendo isso, né? Estudamos, mas a gente também, quem não se sente muito seguro, tem os técnicos das lojas, que eles podem, você desenvolve o que você quer, né? Um foco para um quadro, um foco para um vaso. Ó, aqui vai ser a cozinha, então tem que ter uma iluminação para a pessoa conseguir enxergar na hora de cozinhar, entendeu? Na hora de comer, uma luminária de design, se puder também, né? Que é um elemento decorativo, assim como os colares. A iluminação está vindo cada vez mais, com cada design assim, maravilhosos. E de todos os bolsos, tá? E gosto. Então a gente consegue estar trabalhando dentro desses padrões estipulados e tornar um ambiente extremamente confortável. Então, gente, a história é a seguinte: o design, ele é essencial, primordial, importantíssimo para esses apartamentos pequenos, estúdios, micro, loft, kitnets, porque eles vão estar criando espaços, aproveitando cada centímetro para não perder. Vai estar pensando nisso, vai estar pensando no bem-estar de quem vai estar nesse local. Circulação, vai ser calculada cada circulação mínima, máxima para cada lugar. Vai estar sendo pensado o que acomodar em cada espaço, as necessidades de guarda-roupa, produtos de limpeza, utensílios domésticos, entendeu? Televisores, quantos televisores a gente vai estar usando. Num espaço desse, o morador acha necessário usar 2 TVs? Em média, não, ninguém acha necessário.
usar 2 TVs. Eu também, particularmente, eu não acho necessário ter 2 TVs, se for aberto, né? Se for fechado, você pode colocar uma TV pro lado da sala e da cozinha, uma TV pro lado do quarto. Caso contrário, ainda mais se for para alugar, é uma coisa, é um assunto muito íntimo entre o decorador, o designer e o cliente, tá? Então a gente tem sempre que estar seguindo as orientações do que o cliente quer e a gente tem que dar nossas informações técnicas também, porque eles vão querer saber, você acha necessário? É importante? É imprescindível? Se sim, bate o martelo. Se não, você também bate o martelo. Então a nossa função num espaço desse é saber criar, desenvolver, tornando o ambiente extremamente aconchegante, acolhedor, harmonioso, que te passa tranquilidade, sossego e bem-estar, porque é pequeno e se você não desenvolvê-lo de forma atrativa, você não vai conseguir criar essa ligação do morador com o espaço. Então é sempre muito importante a gente, nessa função, nesse papel, criar essa conexão. Então fica aí o meu passo a passo para a criação, desenvolvimento e resultado final desses espaços, que eu amo, eu adoro. Então a gente começa pelo planejamento, layout, organização, né? Só recapitulando, planejamento, layout, organização, que são as necessidades básicas de dormir, comer, trabalhar, relaxar, estilo. Vocês estão vendo que é tudo tão importante quanto, né? O primeiro, o segundo, não, é tudo junto e misturado, mas tem que partir do começo, tá? O estilo, que vem das cores, das texturas, dos móveis, dos elementos decorativos, tá? Iluminação. E aí, por fim, a gente conclui com o resultado, né? Aí alguns elementos, os tapetes, que no caso de moradia pode sim ser usado, se não for, não tem necessidade, entendeu? E vasos, eu adoro vasos, adoro plantas, sejam naturais ou permanentes, eu acho que elas dão um ar muito, é uma forma de trazer um pouco a natureza, né, que não sei se vocês conseguem ver aqui, eu estou no 18º andar, é muito urbano, e eu acho que nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade da natureza constante na nossa vida. Então esse daí também é um elemento que eu trabalho em todos os meus projetos, sabe? Seja um cachepozinho, seja um vaso, mas eles sempre se fazem presente nos meus projetos, porque eu acredito, eu adoro. Sabe, essa conexão com a natureza, eu acho que é a nossa essência. E eu sempre vou estar priorizando isso. Tem pessoas que não gostam, não tem tempo, né? Nem que não gostam, elas não têm tempo de cuidar, elas, né? Tem cliente minha que fala que elas não levam jeito, né? E na realidade não é nem jeito, acho que é mais a questão do tempo. E o mercado é tão joia que eles lançaram, então perfeccionam cada vez mais essa parte, né, do paisagismo permanente. Ou antigamente fala as flores artificiais, a grama artificial. Até as gramas naturais nos grandes condomínios estão sendo trocadas, né? Então, gente, fica aí as minhas dicas para pequenos e micro apartamentos. Deixa aí seu comentário, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, escrevam para mim, tá bom? Então, aquele beijo e até a próxima.